No coração pulsante do Império Romano, onde a fé era testada não por palavras, mas pelo fogo e pela espada, um ancião de 86 anos estava prestes a fazer uma escolha que ecoaria por milênios. Não era a força impetuosa da juventude, mas a sabedoria acumulada de uma vida inteira dedicada a Cristo que o sustentaria diante das chamas. Seu nome era Policarpo, e sua história é um testemunho de fidelidade que transcende o tempo. Esta é a narrativa de um mártir da igreja primitiva, um dos pilares que sustentaram a fé em seus alicerces. Eles viveram no passado, sim, mas sua fé ainda arde hoje, inspirando gerações. Este documentário factual, com dados e fontes reais, é a prova de que a fé verdadeira não se curva, mesmo diante da morte. Policarpo, de Esmirna. Um nome que ressoa com a gravidade da história e a leveza da devoção. Bispo de uma das mais importantes igrejas da Ásia Menor, ele foi um elo vivo com os próprios apóstolos, um guardião da verdade em tempos de escuridão. Sua idade avançada não era um sinal de fraqueza, mas de uma rocha inabalável, forjada em décadas de serviço e amor a Cristo. Nascido por volta do ano 69 ou 70 depois de Cristo, Policarpo não foi um convertido tardio. Sua vida foi marcada por uma graça singular. Ele foi discípulo direto do apóstolo João, o amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Imagine a profundidade dos ensinamentos, a vivacidade das memórias de Cristo transmitidas diretamente de um apóstolo para este jovem coração. Policarpo bebeu da fonte original, e essa pureza de doutrina moldou cada fibra de seu ser. Esmirna, uma próspera cidade portuária na província romana da Ásia, foi o palco de seu ministério. Uma das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, Esmirna era um farol de fé, e Policarpo, seu bispo, era o pastor fiel que guiava seu rebanho. Em um período de crescimento explosivo do cristianismo, mas também de desafios imensos, sua liderança era crucial. Ele pastoreava, ensinava e defendia a fé contra as heresias que começavam a surgir, mantendo a chama do evangelho acesa. Mas o Império Romano, em sua vastidão e poder, via os cristãos com crescente desconfiança. Sua recusa em adorar os deuses pagãos e, mais crucialmente, em prestar culto ao imperador como divindade, era vista como traição. O cristianismo, com sua lealdade exclusiva a um único Deus, era uma ameaça à unidade e à ordem romana. A perseguição não era uma questão de quando, mas de como e com que intensidade. Esmirna, com sua vibrante comunidade cristã, estava na mira, e Policarpo, seu líder, era um alvo inevitável. A perseguição, que antes era esporádica, tornou-se uma onda avassaladora. Cristãos em Esmirna eram presos, torturados e martirizados, muitos deles jogados às feras no anfiteatro, para o deleite da multidão sedenta por espetáculo. O clamor popular por mais sangue cristão crescia, e o nome de Policarpo, o venerável bispo, começou a ser gritado nas arenas. A caçada havia começado. Seus amigos e irmãos na fé, temendo por sua vida, imploraram para que ele se escondesse. Policarpo, em sua humildade, cedeu à insistência de seu rebanho e retirou-se para uma propriedade rural nos arredores da cidade. Não era um ato de covardia, mas de sabedoria e amor por aqueles que o cercavam. Ele sabia que sua vida era preciosa para a igreja e que seu exemplo de fé deveria ser preservado o máximo possível. Mas o destino, ou a providência divina, tinha outros planos. Um escravo, sob tortura implacável, revelou o esconderijo de Policarpo. A traição, um elemento tão comum nas histórias de perseguição, selou o caminho para o confronto final. Naquela noite, enquanto dormia, Policarpo teve uma visão. Seu travesseiro em chamas. Ele acordou e, com a serenidade de quem aceita o inevitável, declarou aos seus companheiros: "Devo ser queimado vivo." O velho bispo sabia que sua hora havia chegado. O ponto de virada estava consumado, e ele seria levado ao palco de seu martírio. Capturado, Policarpo foi levado de volta a Esmirna. No caminho, o chefe da polícia e seu pai tentaram persuadi-lo a renegar a Cristo,
oferecendo-lhe a liberdade. Que mal há em dizer, César é Senhor, e sacrificar, e assim salvar a sua vida? Perguntaram. Policarpo, com a mesma calma que o caracterizava, recusou-se a ceder. Ele foi conduzido ao anfiteatro, onde uma multidão furiosa o aguardava, sedenta por sua apostasia ou por seu sangue. O procônsulo Estácio Quadrado, diante da multidão, instou-o: jura pelo gênio de César, arrepende-te, e dize: afastem os ateus. Policarpo, com um olhar fixo no céu, apontou para a multidão pagã e, com um gemido que era mais lamento do que raiva, disse: afastem os ateus. O procônsul continuou, sua voz carregada de autoridade e ameaça: jura, e eu te libertarei. Amaldiçoa a Cristo. Foi então que Policarpo proferiu as palavras que ecoariam através dos séculos, um testemunho inabalável de fidelidade que deveria nos fazer tremer e refletir sobre a profundidade de nossa própria fé. Há 86 anos sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como poderei blasfemar contra o meu Rei que me salvou? Que declaração! Em uma época em que a vida era barata e a fé era um crime, este ancião, com a sabedoria de uma vida inteira, escolheu a eternidade. O procônsul ameaçou com as feras, depois com o fogo. Policarpo respondeu, com uma coragem que só pode vir do alto: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e logo se apaga, mas tu ignoras o fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado aos ímpios. Por que demoras? Faze o que quiseres. Sua voz, embora velha, era um trovão que silenciava a arena. A multidão, enfurecida pela recusa de Policarpo, clamou por sua morte. Queimem Policarpo. O procônsul, cedendo à pressão popular, condenou-o a ser queimado vivo. A sentença estava dada. O velho de 86 anos, o discípulo de João, o bispo de Esmirna, estava prestes a se unir à nuvem de testemunhas que deram suas vidas por Cristo. Mas o que estava por vir não seria um fim, mas uma gloriosa manifestação do poder divino. Policarpo foi amarrado à estaca. Ele recusou os pregos, dizendo: aquele que me dá força para suportar o fogo, me dará também para permanecer imóvel na fogueira, sem a segurança de vossos pregos. Com os olhos erguidos aos céus, ele proferiu uma oração final, agradecendo a Deus por tê-lo considerado digno de participar do cálice de Cristo. E então, as chamas foram acesas. O cheiro de madeira queimando, o calor intenso, a fumaça subindo aos céus. A multidão esperava o espetáculo macabro. Mas o que se seguiu foi um evento que desafiou a lógica natural. Um verdadeiro plot twist sobrenatural que chocou a todos os presentes. Segundo o relato dos que testemunharam, as chamas, em vez de consumirem seu corpo, formaram um arco, como uma vela de navio inflada pelo vento, cercando Policarpo sem tocá-lo. No centro da fogueira, ele não era queimado, mas brilhava, como ouro e prata purificados no forno, e um aroma suave, como de incenso, emanava da pira. Era como se o próprio céu estivesse intervindo, validando a santidade do mártir, protegendo-o da dor mais excruciante. Imagine a cena: um homem de 86 anos, ileso no meio de um inferno de fogo, sua face serena, sua fé inabalável, enquanto o cheiro de glória enchia o ar. A multidão perplexa assistia. O choque era palpável. Vendo que o fogo não o consumia, um carrasco foi ordenado a apunhalá-lo. E quando a espada perfurou seu corpo, uma grande quantidade de sangue jorrou, apagando as chamas. Um milagre final, um sinal de que a vida de Policarpo não foi tirada pelo fogo, mas entregue em sacrifício. Este evento extraordinário, registrado na Carta da Igreja de Esmirna, um dos documentos mais antigos e confiáveis sobre martírios cristãos, confere uma credibilidade histórica inegável à sua história. Não é lenda, é testemunho. É a prova de que Deus honra aqueles que o honram, mesmo na morte mais bruta. O martírio de Policarpo não foi o fim, mas o início de um legado. Sua fidelidade inabalável fortaleceu a fé dos cristãos em Esmirna e em todo o Império Romano. Ele se tornou um exemplo vivo de que a fé em Cristo vale mais que a própria vida.
Seu discípulo, Irineu de Lyon, um dos grandes pais da Igreja, carregou consigo as memórias e os ensinamentos de Policarpo, perpetuando sua influência por gerações. Policarpo, o velho de 86 anos, tornou-se um gigante da fé cujo testemunho ainda ressoa. A história de Policarpo de Esmirna nos confronta com a realidade de que a fé verdadeira exige um compromisso total. Ele é um lembrete vívido de que eles viveram no passado, mas sua fé ainda arde hoje. Sua vida e sua morte são um documentário atemporal sobre a coragem, a perseverança e a vitória da fé sobre a perseguição. Ele nos convida a uma reflexão profunda sobre o que realmente significa seguir a Cristo em um mundo hostil. E nos faz perguntar: a nossa fé, a nossa vida com Deus, suportaria tal prova? Que a coragem de Policarpo nos inspire a permanecer firmes em nossa fé, a defender a verdade e a não nos curvar diante das pressões do mundo. Que seu testemunho nos lembre do valor inestimável de nossa salvação e do preço que muitos pagaram para que pudéssemos desfrutar da liberdade em Cristo. Que a chama de sua fé continue a iluminar nossos corações, para que, como ele, possamos dizer: há 86 anos sirvo a Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como poderei blasfemar contra o meu Rei que me salvou? Que a glória seja dada a Jesus, ontem, hoje e para sempre. Que a vida dos mártires nos choque e nos leve a uma entrega mais profunda, a uma fé que não se abala, a um amor que não se apaga, mesmo diante das chamas.